Jogar um outro tema que é polêmico. Uma medida no Senado foi aprovada, né, que é a medida provisória que relançou o programa Mais Médicos. Esse texto segue agora para a sanção presidencial. E o ponto mais polêmico é que os médicos formados fora do Brasil não precisarão fazer o revalida para participar do programa. Temos aí, então, o governo trazendo de volta o Mais Médicos com a possibilidade de contratação de médicos que se formaram fora do Brasil, sem a necessidade deles passarem por aquela prova do revalida, que analisa a competência médica a partir do que se é ensinado aqui no país. Fábio Piperno, esse programa é tão importante que superaria a necessidade de uma revalidação de médicos que também têm uma formação fora do Brasil? Esse programa é fundamental e urgente, de urgência urgentíssima. Há muitas regiões do Brasil que não podem esperar mais porque ninguém quer ir lá trabalhar. São regiões remotas. Já teve concurso, imagina. Depois que a leva de cubanos foi embora, bem no final, o Brasil ficou com mais de 1.000 municípios sem nenhum médico. 1.800 vagas foram destruídas, foram repostas imediatamente por brasileiros. Isso é uma falácia. Isso, que beleza. 1.800 vagas. 1.800 foram repostas, depois abriram 8.000 vagas. Quantos foram embora? Quantos foram embora? E lotaram. É uma falácia. 12, 13 mil. É mentira da direita. Vamos por partes, porque o pessoal da rádio não vai conseguir entender nada. Piperno, fale o que você quer falar. Há centenas de municípios que ficaram sem médicos. Até hoje, há regiões do Brasil que não tem nenhum médico, porque há regiões do Brasil em que nenhum médico quer ir trabalhar. Então, para essas regiões, você tem que pegar a gente com urgência urgentíssima. Alan Gani. Quem acabou com esse programa foi o próprio governo cubano, a ditadura cubana, porque talvez o governo Bolsonaro iria verificar que os médicos aqui trabalhavam em condições de escravidão. Aliás, 70% do salário iria para Cuba. As 1.800 vagas que terminaram, não tem médico. Esse é o marketing que utilizaram. O médico brasileiro não quer ir. Na hora que os 1.800 foram embora, 1.800 não foram embora, só 1.800. Repuseram. Eu te mostro um artigo com esses dados aqui. Alan, pelo amor de Deus, foram embora mais de 10 mil. Não, aí abriram mais 8.000 vagas. 8.000 vagas, aí 1.500 mais os 8.000 e tananã, chega nos 10 mil. E tudo foi reposto. Não foi reposto. Bom, então a gente vai pegar aqui os artigos e vamos... Vai lá, Segre. Eu estou de acordo com que tenha mais médicos, sim. Eu acho que é injusto nós daqui de São Paulo dizer estamos bem de médicos com um plano médico de saúde, quando tem muitos lugares no Brasil que têm dificuldades para conseguir médicos. Estou de acordo em que, dependendo da carreira e da currícula de países diferenciados em que o curso de médico seja sólido, possa ser reconhecido prioritariamente e que depois tenha que fazer a reválida, que não seja um empecilho. Tem um monte de brasileiros na Argentina estudando, porque lá a universidade é de graça e aqui a universidade privada para médicos é muito cara e a pública é muito difícil de aceder. Mas Bolívia tem outro caso também, desconheço a currícula boliviana, mas eu estou totalmente contra de que venham médicos de Cuba de novo, como muito bem falava Alan, 70% do valor ia para o governo cubano, e por que alguém viria para trabalhar por uma mixaria quando tem a possibilidade de um brasileiro ocupar esse lugar com um valor pago? Esse valor não ia para o médico. Então aí você vê, qual era o objetivo desse médico que vinha de Cuba? Sair do sistema cubano. Não era por uma questão do salário, não era por uma questão de dizer, vale a pena então ir trabalhar num Acre em que ninguém quer ir, então vai o cubano. E a outra, o fato de ser um médico cubano também obrigaria a verificar a currícula dessa carreira universitária. Essa palavra mais, do ponto de vista de marketing, ela é muito sedutora. Mais educação, mais médicos. Quem é que vai ser contra? Você é contra o mais médicos? Então você é contra a medicina para os pobres? O ponto não é esse, em que condições eles vêm para cá. E outro, foi vendida uma mentira, uma falácia de que os médicos brasileiros, eles não queriam ir para essas regiões. Quando acabou o programa, e esse é o motivo de discórdia entre mim e o Piperno, os médicos brasileiros ocuparam essas regiões. É que há uma estimativa de que os médicos cubanos deixaram uma lacuna de 8.000 vagas aqui no Brasil com o fim do programa Mais Médicos lá atrás, com o retorno desses médicos para Cuba. E que isso não teria sido
ocupado por meio de médicos nacionais, porque o país ficou ou se viu ali, de repente, sem essa força de milhares de profissionais que até então prestavam serviço em várias unidades do país. Fábio Piperno. E até hoje há unidades, especialmente da região norte, que estão sem médicos. Bom, mas aí perfeito, podem médicos que estudaram, brasileiros que estudaram em outro país. Foram até hoje. Mas a pergunta seria, um médico estudou em outro país, seria só válido o título universitário dele para ele ir a algum lugar que ninguém quer ir? Porque aí feriria o princípio de isonomia. Eu tenho título. Se meu título vale para ir para o Acre, por que não valeria se eu quero ficar aqui em São Paulo? Evandro, nada contra o médico cubano. Agora, você tem que provar capacidade técnica, ponto final. Ou seja, o que você questiona é o fato deles não aplicarem o Revalida. Exatamente. Então pode ser um médico cubano, um médico americano, espanhol, o que quer que seja, desde que prove capacidade técnica. Isso é justo, inclusive, com a população mais pobre. Você acha que é necessário o Revalida? Você sabe que o que eu acho extremamente relevante nisso é que as entidades médicas do Brasil, elas se importaram demais com essa questão do Revalida, o que é legítimo, o que é justo, e elas não se importam, por exemplo, eu jamais vi alguma entidade médica do Brasil tomando alguma providência, por exemplo, contra curandeirismo em televisão feito por religiosos. Quer dizer, vai lá no programa, enfim, no programa religioso, o sujeito chega lá, numa cadeira de roda, ele sai pulando, e aí os caras, não, milagre e tal. E até hoje eu não vi nenhuma entidade médica se manifestando em relação a isso. Porque aí não apela à ciência, apela à fé. Essa é a diferença. Ah, é? Não, com certeza. E dá para acreditar nisso? Não, de jeito nenhum. Mas é uma questão científica, não pode contrariar a fé. Mas espera lá. Calma aí, acho que dá pelo menos para se pedir alguma perícia, algum tipo de investigação.